Olá, alunos! Parabéns por estarem aí mais uma vez com o intuito de assistir a mais essa videoaula que preparamos com muito carinho para vocês, né? Hoje a gente vai continuar com o gênero discursivo relato pessoal, conforme já havíamos iniciado na aula anterior, certo? Então vou pedir para vocês aí pegarem os materiais de vocês, caderno, lápis, borracha, caneta, né? Tudo que vocês estão utilizando para se apropriar aí dos conceitos que estamos trabalhando, certo? Gostaria também de reforçar aí a importância, né, dos estudantes que estão tendo acesso ao Google Classroom, para quando entrar no aplicativo já validar a presença ali no link, né? Então clica no link para poder constar a presença oficialmente aí dentro do sistema para vocês, ok? E lembrando que os estudantes que não têm acesso ao Google Classroom continuem se organizando com as equipes diretivas, com as equipes pedagógicas das escolas de vocês, para poderem irem até a escola, né, em dia e horário marcados para esse fim, pegarem ali os xerox, os materiais que eles estão disponibilizando com os conteúdos para vocês realizarem as atividades em casa, né? E aí na ocasião já verifica qual a melhor data para entregar também, né, sempre respeitando ali o horário marcado, né, para evitar a aglomeração de pessoas, ok, pessoal? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Então hoje a gente continua com o relato pessoal, né, e a gente também vai trabalhar alguns aspectos gramaticais, né, dentro de uns textos que eu trouxe para vocês hoje. Trabalharemos aí o uso de pronomes como elementos de coesão referencial, né? Fica bonito assim até o título, né, do aspecto gramatical que nós vamos analisar hoje, que são os pronomes como elementos de coesão referencial, né? Então a gente vai aprender aí ao longo dessa aula um pouquinho mais sobre isso, ok? Na aula passada a gente viu que o relato pessoal tem, dentre as características, ser narrado em primeira pessoa, né? O eu está presente ali em um relato, já que se trata, né, de algo que aconteceu com aquela pessoa que está escrevendo. Então, por isso, em primeira pessoa. Os verbos podem ser no presente, né, mas também eles podem ser utilizados no passado. A gente viu no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, que se referem a coisas que já aconteceram, certo? Também o relato pessoal ele tem um caráter subjetivo. Por que ele tem um caráter subjetivo? Porque ele é centrado no eu da pessoa que faz o relato, né? Ele traz a subjetividade desse eu, né? Então a pessoa que seleciona que fatos foram marcantes para ela e que ela quer que constem nesse relato, né? O que é importante contar? Se ela está selecionando fatos marcantes porque ela, né, se sentiu de repente mais emocionada em determinados momentos e isso ela considera importante, então ela está trazendo o quê? A subjetividade dela, né, a opinião pessoal dela, né? Então o caráter subjetivo é uma das características do relato pessoal, né? Claro que se refere também geralmente a experiências pessoais, né, via de regra, e tem a presença de emissor e receptor, na maioria dos casos. Em alguns casos, como no diário, a gente viu que nem sempre espera-se que tenha um receptor, nem sempre as pessoas escrevem diário para que alguém leia, né? Às vezes a pessoa só quer ali utilizar o diário como para fazer as confidências, né? Para contar coisas que ela às vezes não se sente à vontade ou não tem coragem de contar para outra pessoa. Então, às vezes ela não tem essa intenção de que haja um receptor, certo? Mas, via de regra, sempre tem ali a presença do emissor, né, e, na maioria dos casos, receptor. Então, retomando as características, a estrutura é composta por título, né? Então, geralmente, os relatos pessoais trazem ali um título. O título ele é uma síntese do que o leitor vai encontrar ao longo do texto, né? Geralmente, ele traz uma informação bem principal e que resume o interior do texto, né, o desenvolvimento, a conclusão, ele traz ali aquela síntese. Geralmente os relatos também têm a introdução, né, o início do texto, né, o contexto, né, em que circunstâncias que aconteceram os fatos, né, os personagens, o tempo, né, a dimensão temporal, o espaço, o local, o ambiente onde os fatos ocorreram, né, o fato, né, que geralmente é um fato real, né, no relato pessoal é um fato real, e o problema, né, às vezes tem ali uma situação que gerou um clímax na história que a pessoa vai narrar, né, e que constitui às vezes uma situação problema, uma situação conflituosa.
Então tem também o desenvolvimento, né? No desenvolvimento é que vem a construção da trama, o clímax, né? Os momentos ali de conflito, de maior tensão ou de maior emoção que constituem o clímax, certo? E a conclusão, o desfecho, né? Ou às vezes o final da história é seguido de uma reflexão, né? Às vezes esse desfecho propõe uma reflexão para o leitor. Então, também respostas às perguntas quando aconteceu, onde, quem, o que, como, porquê, né, são algumas das características que podem constar num relato pessoal, certo? Com relação aos elementos gramaticais e de linguagem que compõem um relato pessoal, a gente pode considerar. Então, observem lá, o narrador será protagonista ou participante da ação, né? Então, o protagonista é o personagem principal. Então, num relato pessoal, geralmente esse narrador é o protagonista, ele é o personagem principal que vai relatar em primeira pessoa os eventos, os fatos que aconteceram. Os verbos e pronomes utilizados em primeira pessoa podem oscilar entre pretérito imperfeito e pretérito perfeito, né? Lembrando que a palavra pretérito se refere ao passado, né? Se esse passado já aconteceu, já finalizou, então é um passado perfeito, né? Então eu digo assim, ontem eu fiz salada no jantar, é um fato que já aconteceu. Se esse fato foi interrompido por alguma razão, então ele não é um passado perfeito, ele não é um pretérito perfeito. Ele passa a ser um pretérito imperfeito, né? Então eu fazia salada quando fui interrompida, né? Alguma coisa aconteceu. Então eu fazia, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, vós fazias, eles faziam. A gente tem aí o pretérito imperfeito, que é aquele passado que não se concretizou da forma como tinha sido idealizado, né? O pretérito perfeito é algo que aconteceu. Eu joguei futebol. Eu joguei videogame, eu assisti às teleaulas Paraná e etc, certo? Então, geralmente, utiliza-se o padrão culto da língua portuguesa, né? Então, não é aconselhável utilizar gírias, variações dialéticas regionais, né? Utilizar ali expressões que não são, muitas vezes, até compreendidas pela maioria das pessoas. Então, nesse sentido, é interessante utilizar a variante padrão da língua, a norma culta, né? Também priorizam-se as ações e a descrição do lugar onde elas ocorreram. É preciso fazer o leitor visualizar o ambiente e os envolvidos. Então, geralmente, os relatos pessoais, eles também trazem essa característica de ter a descrição dos ambientes, do cenário, né, onde os fatos ocorreram, né? A descrição é importante que seja detalhada, né? Se a pessoa está relatando coisas que aconteceram num parque, né? Então o que havia nesse parque? Que elementos que é importante criar ali um campo de imaginação para o leitor visualizar a cena em que os fatos ocorreram, né? Então tem que trazer com uma riqueza de detalhes os elementos que estavam ali presentes, certo? Também é aconselhável o uso de advérbios para marcar a sequenciação das ações e dos adjetivos, certo? Então a gente vai agora ver aqui um relato para a gente começar a entender melhor, né, aprofundar aí sobre todas essas características que a gente está trabalhando sobre esse gênero discursivo. Então eu trouxe um relato aqui, o título Minha Travessura. Vamos ler aqui então, pessoal, olha lá. Era uma sexta-feira que parecia igual às outras, porém acabou saindo um pouco fora do comum. Minha mãe havia viajado com meu padrasto para o Rio de Janeiro. Meu pai estava trabalhando e eu tinha ficado na casa dos meus avós. Minha avó, uma adoradora de gatos, estava com uma gata que tinha acabado de dar cria de 3 lindos filhotinhos. Como eu era pequena, mal sabia de onde vinham essas pequenas criaturinhas e a única coisa que consigo me lembrar era de que eu já os amava intensamente. Minha avó, então, foi à padaria comprar um pão para o lanche e eu fiquei sozinha com os gatos. Um deles estava se afogando em lágrima de tanto chorar e gritava como se sentisse uma dor incurável. Eu, querendo ajudar, peguei-o em meus braços e o aninhei como uma mãe ao segurar seu filho em seu colo. O amor era tanto que eu o abracei para que ele pudesse sentir meu coração batendo por ele. Aquela pequena gatinha branca, com manchas marrom e olhos azuis, como uma piscina, que se encontrava sendo esmagada de amor por mim. Mal sabia eu que havia acabado de matá-la. Pensei que ela estava apenas dormindo em um profundo sono após eu acalmá-la.
Assim que minha avó chegou em casa e viu aquela cena, parecia desacreditada. Seu queixo quase tocava o chão e seus olhos estavam tão arregalados que eu me espantei e fui para o quarto. Depois de alguns minutos, só conseguia ouvir lá chorando e gritando, porém não entendia seu motivo. Quando meu pai chegou à casa, ela contou tal história para ele, que me deixou de castigo por fazer uma coisa que nem eu mesma tinha acreditado. Vamos fazer agora, pessoal, um testezinho aqui, né, para ver como é que vocês estão aí se apropriando desses conceitos. Questão 1. Qual foi o clímax desse relato pessoal? Primeira proposta. O fato do narrador protagonista ter ajudado a avó a cuidar dos gatos? Segunda proposta. O fato do narrador protagonista ter abraçado tanto o gato que acabou por sufocá-lo. Um tempo para vocês fazerem esse exercício. Olha lá, então, confirmando a resposta correta, quem marcou a segunda proposição como alternativa correta, né, é o clímax desse relato pessoal, constitui do fato do narrador protagonista ter abraçado tanto o gato que acabou por sufocá-lo, né? Infelizmente aconteceu isso. Na questão 2 agora, pessoal, olha lá, o que aconteceu no final desse relato pessoal, qual foi o desfecho? Primeira alternativa, o narrador protagonista encontrou uma poção mágica e o gato ressuscitou. Segunda alternativa, o pai do protagonista o colocou de castigo. Essa é uma questão fácil, né? Vamos só fazer um teste de memória aí, tá? Um tempinho aí.
Muito fácil a alternativa correta, pessoal, olha lá, acertou quem marcou a segunda afirmativa, né? O pai do protagonista o colocou de castigo, né? Ainda que, obviamente, a gente viu ali pelo relato pessoal que o protagonista não teve a intenção, né, de causar mal nenhum ao gato, mas infelizmente acabou acontecendo, né? Não tomou todos os cuidados necessários, né? Vamos para mais um quiz agora, né? Uma questão objetiva de múltipla escolha para a gente pensar. Vamos lá. Pelo que aprendemos até agora, o diário é ou não é um subgênero do relato pessoal. Observe o diário a seguir. Gente é bicho e bicho é gente. Então, de novo, vamos ler o título. Gente é bicho e bicho é gente. Querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Fui ontem à cidade com minha mãe e você não fazia ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana. E eu fiquei chateada. Eu vi um homem, um ser humano, igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Ele buscava, no lixo, restos de alimento. Ele procurava comida. Querido diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas e retirar dela algo para comer? Pois foi assim mesmo, do jeitinho que estou contando. Ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Devia estar horrível. Mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Na mesma hora, querido diário, olhei assustadíssima para a mamãe. Ela compreendeu o meu assombro. Virei para ela e perguntei, mãe, aquele homem vai comer aquilo? Mamãe fez um sim com a cabeça e, em seguida, continuou, viu? Entende por que eu fico brava quando você reclama da comida? É verdade. Muitas vezes eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E larguei no prato, 2 vezes, um montão de repolho, que eu odeio. Puxa vida, eu me senti muito envergonhada. Vendo aquela cena, ainda me lembrei do Pó, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual àquela que o homem buscou do lixo. Engraçado, querido diário, o nosso cão vive bem melhor do que aquele homem. Tem alguma coisa errada nessa história, você não acha? Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? Como pode, querido diário? Bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho? Naquela noite eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha e jamais deixa de atender os meus pedidos. Só assim eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. Então, a gente tem aqui no final a referência da pessoa que escreveu, começando pelo último sobrenome, entre parênteses, Oliveira, Pedro Antônio. Então, o nome do autor é Pedro Antônio Oliveira. A gente traz o quê? O último sobrenome para o início e coloca todas as letras com letra maiúscula. E na sequência, o nome do autor. O título da obra, Gente é bicho e bicho é gente, é o título do texto, Diário da Tarde, Belo Horizonte, 16 de outubro de 1999. Então, a gente tem ali o local onde foi publicado e a data no final para fazer a referência bibliográfica certinha do texto, com o nome do autor e tudo mais, dentro das normas técnicas da ABNT aí. Então, vamos para o nosso quiz conforme anunciado. Então, primeira questão. O texto lido é do gênero relato pessoal, do tipo diário. Que marcas textuais comprovam essa afirmativa? Assinale a correta. Letra A. Fui ontem à cidade com minha mãe e você não fazia ideia do que eu vi. B. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana. C. E eu fiquei chateada. D. Querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Vamos, então, analisar aí as alternativas, pessoal, e marca um X na alternativa que traz as marcas textuais do relato pessoal do tipo diário, conforme pede o enunciado, ok? Um tempo para vocês fazerem.
Então, galera, olha lá, quem marcou a letra D acertou, né? Querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Estava muito fácil essa questão, né? Vamos para mais uma. Assinale agora a alternativa correta. Eu vi um homem, um ser humano, igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Alternativa A. Eu é um pronome da terceira pessoa? B. Ele se refere ao narrador? C. Ele se refere a um homem? Ou D. Nós se refere ao homem e ele? Um tempo para vocês pensarem.
Então, acertou quem marcou que a resposta certa é a alternativa da letra C. Né? Ele se refere a um homem. Na frase, eu vi um homem, um ser humano igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Ele quem? O homem, certo? Então, acertou quem marcou um X aí na letra C. Vejam que a palavra ele está sendo utilizada como um pronome, lembram que ele é um pronome pessoal do caso reto, lembram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São pronomes pessoais do caso reto. Né? Nesse caso, o ele é um pronome que foi utilizado para se referir a um substantivo que já havia sido explicitado na frase anterior ali. Né? Eu vi um homem, e aí ele estava procurando. Então, do ponto de vista da estilística linguística, né, para o texto ficar belo, para o texto ficar com estilo, a gente tem essas marcas de pronomes, né, que trazem aí a referência de uma palavra que já foi mencionada anteriormente. Né? Então, nesse caso, a gente tem um pronome referencial que referencia a palavra homem, já mencionada, para evitar que o escritor tenha que novamente utilizar a palavra homem. Né? Então, para evitar essa repetição de palavras desnecessárias num texto e para o texto ficar mais rico do ponto da estética linguística formal, a gente pode estar utilizando aí os pronomes referenciais, no caso ali, o pronome ele se referindo a um substantivo já mencionado anteriormente. Ok? Vamos para mais um exercício, pessoal. Observe lá a frase. Naquela noite eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha. O pronome pessoal ele é um elemento de coesão referencial, pois se refere a, alternativa A, ao homem que revirava o lixo, B, a Deus que nunca falha, C, ao narrador personagem, ou D, à noite em que a personagem rezava. Então, mais esse exercício aí para vocês fazerem.
Então, olha lá, pessoal, parabéns quem marcou aí a letra B. Né? Também estava fácil, né? Aí o pronome de coesão referencial se refere a Deus, que nunca falha. Né? Então, a frase estava lá, naquela noite eu rezei pedindo a Deus, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha. Então, esse ele se refere a Deus, né? É um elemento de coesão referencial. Né? O que é um texto que tem coesão? Um texto que tem coesão é um texto que, do ponto de vista linguístico, né, da estética linguística, ele não fica repetindo palavras desnecessariamente. Né? As palavras são escritas ali com clareza para que o leitor compreenda. Né? E muitas vezes os pronomes referenciais ajudam bastante para evitar a repetição desnecessária de palavras ou expressões. Certo? Então, parabéns para quem também conseguiu acertar aí mais esse exercício. Mais um aqui agora, o 4. Observe este fragmento. Vendo aquela cena, ainda me lembrei do pó, com letra maiúscula, né? Vejam lá, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual àquela que o homem buscou do lixo. O pronome pessoal ele é um elemento de coesão referencial, pois se refere a, alternativa A, ao pó, nome dado ao cachorro, B, ao homem, C, ao narrador personagem, ou D, ao lixo. Então, mais esse exercício para fazer aí.
E acertou quem marcou um X na letra A, né? Alpó, nome dado ao cachorro. Até uma curiosidade aqui com relação ao nome do cachorro, né? Percebam que foi escrito com letra maiúscula, né? Então, como se fosse considerado um substantivo próprio, né? O que a gente aprende? Que substantivos próprios são escritos com a letra maiúscula, né? A primeira letra da palavra, né? E nome de pessoa é um substantivo próprio, e nesse caso o nome do cachorro, né? Então a gente percebe aqui que o cachorro ele adquire um status de familiar, né? Dado o sentimento que as pessoas têm por esses animais de estimação, né? Então fica isso por curiosidade, né? Por isso que foi escrito aqui Pó, o nome do cachorro, como substantivo próprio, iniciando ali o P com letra maiúscula. Questão 5 agora. Vimos que dentre as características para o relato pessoal estão o uso de adjetivos. Quais adjetivos estão presentes nesse trecho do texto? Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana. E eu fiquei chateada. Então eu gostaria que vocês localizassem aí quais adjetivos estão neste fragmento do texto, tá? Então mais esse exercício.
Então, vamos verificar, pessoal, quem acertou. Estava muito fácil, né? Era só marcar os adjetivos, né? As características ali. Então, quando ela diz lá uma coisa horrível, né? Horrível é um adjetivo, né? É uma coisa subjetiva do narrador, da pessoa que está fazendo o relato, né? Está centrado no eu dela considerar aquilo horrível, né? Bom, eu também considero horrível o que aconteceu, né? Horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana. Eu fiquei chateada. Observem aqui no eu fiquei chateada, que a palavra chateada identifica também um atributo do sujeito eu, nesse caso. E nesse caso a gente tem na frase eu fiquei chateada um predicativo do sujeito, né? Na palavra chateada, que é um atributo, uma característica do sujeito. Ela não ficou feliz com o que aconteceu, né? O que aconteceu foi uma coisa triste, horripilante, escabrosa, assustadora, né? Ela utilizou vários adjetivos ali para identificar, né, o que aconteceu e o sentimento dela e a subjetividade dela diante da coisa que aconteceu, né, que foi uma coisa horrível mesmo, ok? Então, parabéns para quem acertou essa, não estava difícil, né, pessoal? Na aula de hoje, então, um breve resuminho aqui, a gente aprendeu um pouquinho a mais sobre as características do relato pessoal, né, já havíamos também na aula anterior estudado isso. Também fizemos aí uma retomada do uso dos pronomes, como elementos de coesão referencial, né? Então, os elementos dos pronomes vocês já estudaram, né? A gente tem os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, e muitas vezes a gente pode utilizar esses pronomes como pronomes referencial, para referenciar algo que já foi dito antes, né, para se referir a pessoas que já foram mencionadas anteriormente num texto, para se referir a objetos, às vezes, né, nesse caso, para se referir a animais, para se referir a Deus, a gente viu ali, né, então houve ali vários exemplos dos pronomes sendo utilizados como elementos de coesão referencial, né, para que o texto se torne mais coeso, mais claro, mais tranquilo para o leitor ler e compreender. Certo? E daí não precisa ficar repetindo desnecessariamente as palavras no texto. Muito bem, né? Aqui estão as referências da aula de hoje, né? Para quem tiver interesse em, de repente, pesquisar mais, os textos na íntegra estão disponíveis nos sites indicados nas referências aqui, né? Lembrando que para os slides a gente sempre seleciona um fragmento dos textos, nunca os textos vêm inteiro, né? Geralmente, via de regra, aí faltam fragmentos, faltam trechos dos textos originais e fica sempre aí as referências para vocês lerem o texto na íntegra, né, que é sempre bom desenvolver aí o hábito da leitura, né, e aprender um pouquinho mais, se apropriar dos conceitos que estão sendo trabalhados ao longo das aulas, certo, pessoal? Então, agradeço muito a participação de todos, né, e fiquem em casa sempre que puderem, ok?